Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Beleza. Pessoal, bora começar as conferências então. Eu estava na hora, ou melhor, já tinha passado da hora. Eu vou começar falando sobre doença do refluxo, que é um tema que a gente já abordou em uma das tutorias, certo? Eu peguei as diferenças que a gente teve em termos de objetivo nessa última tutoria. Eu estou tentando enquadrar nas aulas de hoje e na aula de amanhã, tá? Principalmente para poder responder de uma forma adequada essa pergunta aqui, que acho que ficou um pouco por cima, não foi? Na última tutoria. Teve turma que, de repente, talvez isso não tenha sido abordado de uma forma muito clara. Então, bora tentar abordar de uma forma mais completa para que na hora da prova vocês não tenham prejuízo. Tranquilo? Eu vou abrir logo fazendo o meia-culpa aqui. Quem aqui está na minha turma de tutoria atual? Isley. Eu. Eu estava lendo esse artigo que está mais ligado à medicina preventiva e achei isso aqui, ó. O, o Cécio, ele fala sobre dispepsia funcional e depois ele acaba falando de outras. Alguém tinha pedido para entrar? Ele fala sobre dispepsia funcional e depois ele fala sobre as etiologias de dispepsia orgânica. E talvez o grande problema, pelo menos na turma da gente, Isley, foi que este aqui que vos fala não deixou claro o que seria síndrome dispéptica. Até porque a definição que a maioria dos livros coloca de dispepsia, síndrome dispéptica, é a que se confunde um pouco com dispepsia funcional. Isso acaba mexendo um pouco com o que aconteceu nos critérios de Roma 4, que meio que deu uma separada completa na dispepsia funcional e tirou qualquer etiologia orgânica, principalmente refluxo, certo? Que seria talvez a mais relacionada com esse tipo de sintoma. Tanto que a prevalência de dispepsia funcional caiu muito, porque o pessoal que tinha refluxo não foi mais diagnosticado, e isso acabou contribuindo. Então, erro do idiota aqui que não explicou de forma adequada durante a tutoria o que é que poderia ser uma síndrome dispéptica, tá? Eu vou ter que sair toda hora que alguém entrar, rapidinho. E é para isso que a gente vai trabalhar também nessas aulas, tá? Então, sempre que tiver algum tipo de discrepância entre os objetivos da tutoria, aí a gente tenta conversar por aqui, porque vão entrar duas tutoras, mas duas tutoras novas. Eu acho que uma tem experiência em PBL, mas porque foi formada em PBL. Eu não sei se tem experiência como tutor. Mas a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso amanhã. Mas dispepsia funcional é aquela que está relacionada ao trato gastrointestinal superior, agora endoscopia limpa, certo? Não tem nenhuma doença orgânica detectável. Já a dispepsia orgânica, ou dispepsia ulcerosa, é aquela que envolve desde úlcera gástrica, que faz epigastralgia, assim como a dispepsia funcional pode fazer, e também
nossa querida doença do refluxo, tá? Então, bora lá. Bem, primeiro, doença do refluxo gastroesofágico. Por que é que a gente inventa um nome tão bonito como esse? Para poder diferenciar o que é refluxo fisiológico de refluxo patológico. Porque a gente também tem que lembrar que existe o refluxo fisiológico, certo? Se eu tô comendo uma buchada, vou beber 3 litros de cerveja e 10 minutos depois eu vou deitar, é lógico, mesmo que eu tenha tomado um cafezinho no final, é lógico que eu vou ter refluxo. Tipo, é compreensível que eu tenha refluxo, tá? É mais do que compreensível. É até merecido que eu tenha refluxo para ver se eu aprendo a me comportar para não fazer a mesma coisa na próxima vez. Refluxo patológico é quando isso se repete e acaba trazendo ou algum dano anatômico, algum dano tecidual, ou algum tipo de sinal e sintoma que pode atrapalhar a vida do paciente, certo? Esse refluxo patológico é que se enquadra no que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. E quais são os fatores que aumentam o risco para que isso aconteça? Basicamente, idade e peso. Inclusive, pacientes com refluxo refratário a tratamento, e a gente vai falar sobre isso mais na frente, pacientes obesos com resposta refratária, eles têm indicação de tratamento cirúrgico, mas não tratamento cirúrgico para a doença do refluxo, que seria a fundoplicatura, mas cirurgia bariátrica, tá? O aumento de peso aumenta a pressão intraabdominal, e no que aumenta a pressão intraabdominal, ela meio que tira um pouco um dos fatores que impedem o refluxo, que é a barreira anatômica oferecida pelo diafragma. O esôfago esofágico inferior, ele repousa no diafragma, fazendo um ângulo de His, que é a sua entrada na cárdia, certo? Na parte mais proximal do estômago. Então, quando você perde essa barreira anatômica de contração, você acaba podendo oferecer ao paciente um relaxamento transitório no esfíncter esofagiano inferior, e é esse relaxamento transitório que vai originar a maior parte dos refluxos pós-prandiais que a gente acaba tendo, certo? Hipotonia, lógico, se você tem um tônus inferior no esôfago esofágico inferior, a tendência é que haja refluxo de material gástrico para o esôfago. Pode ser uma hipotonia clínica ou pode ser uma hipotonia cirúrgica. O paciente fez uma cardiomiotomia, de repente, tratamento de algum distúrbio motor do esôfago, uma calásia ou um espasmo esofagiano difuso. Esse paciente ele pode ter um pouco de hipotonia por perda do reflexo vagal, certo? E a hérnia hiatal. A hérnia de hiato, ela vai agir mais ou menos de uma forma que você vai ter uma perda dessa barreira anatômica que o diafragma acaba oferecendo, certo? Mas ela não é, digamos assim, pré-requisito obrigatório para que você tenha o refluxo gastroesofágico, tá? Não é pré-requisito obrigatório. Não é porque o paciente tem hérnia de hiato que ele vai ter doença do refluxo. Agora, se o paciente tem doença do refluxo e tem hérnia tal, a tendência é que ele tenha uma doença do refluxo mais grave. Tá joia? Então, a gente tem barreiras que podem nos ajudar. O diafragma crural, certo? A gente tem que lembrar que o esôfago está preso ao diafragma pelo ligamento freno esofágico.
E o ângulo de risco é exatamente o ângulo que o esôfago faz na hora que entra no estômago. Não precisa decorar isso, não. Mas, assim, é um ângulo um pouco mais oblíquo que impede com que haja refluxo. A partir do momento em que você perde esse ângulo, você acaba fazendo com que o esôfago fique um pouco mais retificado e a tendência, diante de um quadro de hipotonia, é que o refluxo aconteça. Normalmente, esse refluxo vai ser de material ácido, que a gente está lidando com o estômago, onde você tem um pH de aproximadamente 4, certo? Resultado da hipercloridria natural que você tem no estômago saudável. Mas pode acontecer também refluxo de material não ácido, como, por exemplo, material biliar. Pode ser que haja refluxo de material biliar, e no caso a gente está lidando com refluxo de material um pouco mais alcalino. Hernia tal, a gente já citou, aumento de peso também a gente já citou. Eu não falei sobre etilismo, tabagismo, porque isso acaba entrando mais como o cachorro está gritando aqui, como fator de risco para alguns tipos de gastrite, principalmente para úlcera péptica, que a gente vai falar mais amanhã, principalmente úlcera péptica, tá? Então, doença do refluxo vai ser basicamente isso aí, certo? Esqueça por enquanto de dispepsia. Dispepsia a gente vai ver amanhã. A gente vai ver o que é um desconforto abdominal, a gente vai ver o que é uma epigastralgia. Aqui vai ser pirose e regurgitação, certo? Regurgitação de material ácido e pirose, certo? Qual é a diferença entre pirose e epigastralgia? Basicamente, nenhum, certo? Basicamente, perdão, pirose, no caso, vai ser a queimação retroesternal, que o americano chama de heartburn, porque heart vem de coração, está exatamente na região retroesternal. Epigastralgia seria o que a gente chama de azia no nosso dia a dia, ou seja, é uma dor mais epigástrica, certo? Abaixo do processo tifoide do externo, entre o hipocôndrio direito e esquerdo. Mas a gente pode ter também tosse. É bom lembrar que 20% dos pacientes com tosse crônica, hoje no Brasil, são pacientes diagnosticados com refluxo, tá? Então, sempre investigar a questão de tosse, rouquidão, que pode refluir material ácido para cordas vocais, broncoespasmo e pneumonia de repetição. Pode acontecer também. Esses são sintomas extraesofágicos, e esses sintomas respiratórios, eles merecem uma atenção muito grande, porque eles vão ser úteis lá na frente, quando a gente entrar em indicações de endoscopia. Por enquanto, eu não falei nenhum exame, e por enquanto, o diagnóstico de refluxo é um diagnóstico clínico, tá? E vai continuar sendo. Esse é um slide que tem, eu não sei se eu não lembro se é no César ou se é no Harrison, mas que ele dá uma diferenciada mais ou menos em síndromes sintomáticas e síndromes com lesões esofágicas, separando das lesões, principalmente lesões respiratórias, que podem acabar acontecendo. Qual é o grande problema do refluxo? É o refluxo causal que a gente chama de esofagite de refluxo ou esofagite erosiva. É essa esofagite de refluxo ou esofagite erosiva que uma hora ou outra a gente vai acabar tendo que monitorar por endoscopia, porque o aumento dessa esofagite erosiva, ela vai gerar uma alteração endoscópica que pode preceder o aparecimento do nosso querido esôfago de Barré, o esôfago de Barrett, tá? Então, a partir do momento em que essas erosões se desenvolvem no esôfago distal, certo? Isso vai comprometer bastante o funcionamento do esôfago. É bom lembrar que o esôfago você tem 2 terços proximais, que são de musculatura estriada, certo? O terço distal é de musculatura lisa, e o estômago
ele é formado por um epitélio colunar. Com o tempo, o que acontece? De tanto refluir material ácido para esse epitélio estratificado, aqui, do esôfago distal, esse epitélio estratificado ou escamoso acaba mudando a sua conformação e acaba originando um epitélio colunar no esôfago distal. Quando a gente tem essa mudança histológica de material, a gente tem o que a gente chama de metaplasia. Essa metaplasia é o esôfago de Barrett, tá? Então, o esôfago de Barrett é essa metaplasia, ou seja, essa transformação do epitélio escamoso, natural, do terço distal do esôfago, em um epitélio colunar. Essa metaplasia colunar é exatamente o que caracteriza o aparecimento do esôfago de Barrett, que é um precursor para o adenocarcinoma esofágico. Quando eu falo de câncer de esôfago, esse adenocarcinoma não é o tipo mais comum, tá? O tipo mais comum de câncer de esôfago é o carcinoma escamoso, que é o epitélio natural do esôfago mesmo. É o tipo mais comum, que está relacionado com etilismo, diretamente relacionado a tabagismo. O adenocarcinoma ele é o segundo mais comum e é o que está relacionado com o esôfago de Barrett, tá? E o tal do H. pylori, para que serve? O H. pylori, ele é nada mais, nada menos do que a infecção mais comum do mundo. Faz parte da flora normal do nosso estômago? Não, não é normal que a gente tenha H. pylori. Mas não é sempre que o H. pylori vai trazer problema. Eu peguei esse trecho aqui do Up to Date só para poder resumir o que é que a gente vai falar. A prevalência de H. pylori, ela tem diminuído no mundo ocidental, tá? A prevalência de H. pylori diminui, só que a prevalência de adenocarcinoma de esôfago e de doença do refluxo tem aumentado. Aí você para e pensa, bem, se uma diminuiu para a outra aumentar, será que a H. pylori tem algum papel protetor no desenvolvimento do refluxo e do adenocarcinoma? De certa forma, sim. Se a gente lembrar daquele problema que a gente teve sobre o refluxo, foi o primeiro problema da tutoria, esse segundo módulo, a gente vai lembrar que aquele paciente tinha uma pangastrite crônica difusa. O que é que isso quer dizer? O H. pylori, ele vai agir de diversas formas. Na hora que ele detona a mucosa gástrica, ele produz urease, que é um material alcalino, é uma enzima que vai aumentar o pH gástrico, certo? E vai neutralizar um pouco o meio ambiente ácido que você tem no estômago. Mas, ao mesmo tempo, ele vai destruir as células D, que são aquelas que produzem a somatostatina. Lembra que a somatostatina, quando ela é pouco produzida, ela potencializa a produção de HCl pelas células parietais? É exatamente isso que vai acontecer. Então, essa agressão à mucosa, à mucosa gástrica, que normalmente, no caso do H. pylori, começa na região do antro e vai se tornando um pouco mais proximal, ela vai gerando uma gastrite erosiva no estômago, certo? Que vai virar uma pangastrite, e quando gera uma pangastrite, o que é que acontece? Essa pangastrite, ela faz com que o refluxo acaba diminuindo. Então, de certa forma, o H. pylori acaba protegendo a gente de desenvolver doença do refluxo, ou de pelo menos vai diminuir a prevalência de refluxo, por quê? Porque vai ter menos refluxo de material ácido, já que a gente tem material agora com pH um pouco mais alto, em decorrência da produção de urease. Mas, ao mesmo tempo, também vai diminuir a prevalência de adenocarcinoma, porque ele vai diminuir a possibilidade de fazer metaplasia intestinal, certo? Isso pode acontecer. Então, é através desse mecanismo que você vai ter o H. pylori, de certa forma, protegendo contra o desenvolvimento de esofagite
erosiva, resultante da doença do refluxo, e do adenocarcinoma de esôfago. Beleza? Por enquanto, tá tudo tranquilo? Tudo na paz? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Agora, amanhã a gente vai falar sobre úlcera péptica, e aí, nesse caso, a infecção por H. pylori, principalmente a infecção crônica, é aquela mais predisponente. Quando eu falo sobre úlcera péptica, eu falo sobre úlcera gástrica, principalmente aquelas localizadas na pequena curvatura do estômago, que são as mais frequentes, e úlceras do duodeno, que são mais prevalentes do que a úlcera gástrica propriamente dita. Tá? Então, para a úlcera, o H. pylori é um fator que aumenta a sua prevalência. Mas para refluxo e para adenocarcinoma, ela realmente é encarada como um fator protetor. Quando eu falar de adenocarcinoma, por favor, leiam esôfago de Barrett também. Tá? Como é que a gente faz o diagnóstico? É um diagnóstico clínico, a partir do momento em que o primeiro método diagnóstico é a prova terapêutica. Ou seja, você vai tratar o paciente com inibidor de bomba de próton. Então, você vai passar omeprazol, 20 mg dia, pantoprazol, 40 mg dia, lansoprazol, sempre na sua dose mais inicial, na sua dose mais baixa, uma vez por dia, durante 14 dias. A maior parte dos pacientes vai melhorar com esse tipo de tratamento, com esse regime de tratamento. Volta com 14 dias, se o paciente ainda apresenta algum tipo de sintoma, dobra a dose, e aí você pode fazer o tratamento uma ou duas vezes por dia, mas agora com a dose dobrada, certo? E você pode estender o tratamento por até 8 semanas, tá? De uma forma que a gente tenha uma melhora com dose dobrada. Se ele não melhorou com dose dobrada, ou se ele permanecer dependente do inibidor de bomba de próton durante muito tempo, a gente já pode começar a pensar em algum tipo de exame clínico, e aí o exame clínico padrão ouro para diagnóstico de refluxo é a pH-metria por 24 horas. Então, você vai colocar uma sonda no esôfago do paciente. Essa sonda ela tem dois sensores. Um sensor fica a 5 centímetros do esfíncter esofágico inferior, o outro sensor fica a 20 centímetros, e essa sonda vai medir durante quanto tempo do dia, incluindo a relação com sintomas clínicos que o paciente irá referir, vai medir quanto tempo o pH do esôfago distal ficou inferior a 4, certo? É isso que vai definir a doença do refluxo. Eu vou pedir pH-metria para todo mundo? Não. Eu só vou pedir pH-metria para os pacientes que não melhoram com a prova terapêutica. Inicialmente, vai ser o inibidor da bomba de próton, omeprazol, por exemplo, 20 miligramas ao dia durante 2 semanas, certo? Impedanciometria é um exame que vocês vão ver frequentemente. Eu posso pedir tanto a pH-metria com ou sem impedanciometria. A impedanciometria é uma forma de a gente avaliar o refluxo não ácido presente no esôfago distal. Isso vai servir principalmente quando a gente tem refluxo de material biliar, tá? Isso não vai alterar a conduta, mas às vezes a gente pode fazer a pH-metria com a impedanciometria. Não vai mudar o prognóstico, mas ela pode acabar nos ajudando. Quando a gente come, assim, a gente tem que saber que o material gástrico, ele naturalmente é um ambiente ácido. Quando a gente come, a gente mete comida e a comida, ela acaba tendo material alcalino. Ah, mas eu comi... Não, você não vai comer nada com pH inferior a 4. Desculpa.
qualquer porcaria que você comer, ela vai entrar e ela vai tamponar o pH extremamente baixo que você tem na cavidade gástrica, certo? Então, a tendência é que a gente coma e melhore a dispepsia. É o que acontece quando o paciente tem úlcera. Só que aqui, ele não vai melhorar pelo seguinte, tem um conceito chamado de acid pocket. Acho que foi o Lucas que falou sobre isso na nossa tutoria, que é o seguinte, você tem o material misturado com o suco gástrico, certo? Só que o suco gástrico, ele pode fazer mais ou menos o papel de um tampão, meio que protegendo, assim, o material alimentar, como se fosse uma película. E essa película, ela acaba não sendo neutralizada pelo bolo alimentar. E é esse material que vai acabar refluindo no período interprandial. É essa dispepsia que vai acabar sendo sentida pelo paciente no período interprandial, e é essa dispepsia que o paciente vai ter no caso de quadros de refluxo, tá? Endoscopia é um exame que eu peço sempre? Não, porque a maioria melhora com prova terapêutica. Outros exames, esofagografia baritada, é muito bom para ver essa imagem aqui, ó, que é essa perda de relaxamento natural na porção distal do esôfago, certo? Você pode ter uma constricção também na parte um pouco mais proximal. A manometria é um exame que a gente acaba pedindo, principalmente quando a gente já tem indicação pré-operatória. Então, o paciente já passou por tudo isso, você já tentou prova terapêutica, o paciente não melhorou, você já fez uma pH-metria, já constatou que o paciente tem refluxo, você vai fazer a manometria já com finalidade pré-operatória, para você escolher a técnica cirúrgica que será adotada, certo? Essa perda de relaxamento que você vai ter, ela é típica e ela pode ser vista na esofagografia baritada. Então, o paciente engole uma pílula de contraste, movido a bário, e a gente faz uma radiografia em perfil para poder ter essa imagem, certo? Para que a gente possa ter essa imagem. Quando é que eu vou pedir endoscopia? Quando eu tiver sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? Eu coloquei aqui em amarelo disfagia e perda de peso. A gente tem que diferenciar dispepsia de disfagia, certo? Disfagia é uma dificuldade para engolir material. A gente pode ter uma disfagia de transferência ou orofaríngea, quando ela começa lá na boca, ou uma disfagia de condução, quando ela acontece mais próximo ao esfíncter esofagiano superior, certo? Dentro dessa área de musculatura estriada, onde eu vou ter uma sensação de entalamento, certo? Normalmente o paciente vai ter que referir uma ingesta hídrica, vai ter que beber água para poder forçar a descida do alimento, e normalmente está relacionado a distúrbios motores do esôfago, como, por exemplo, a acalase, que pode ter origem idiopática, pode estar relacionada com o megaesôfago de Chagas, e por aí vai. É um distúrbio motor, não é para paciente com refluxo ter dificuldade para engolir material, certo? Pior ainda, a odinofagia. A odinofagia é dor na hora que a gente deglute. Não é o paciente ter dor, também não é o paciente ter anemia. Agora, se o cara tem uma úlcera, seja úlcera esofágica, seja úlcera gástrica, e principalmente úlcera duodenal na sua parede anterior, perdão, na sua parede posterior, você pode ter um sangramento oculto que, a longo prazo, evolua com uma anemia ferropriva. Então, você vai ter uma anemia microcítica, microcrônica, resultante de perda de pouco material hemorrágico ao longo de mais tempo. É para ter icterícia? Não, não é para ter icterícia. Não é para ter colestase, no quadro
de dispepsia. E pior ainda, perda de peso. O que eu menos quero que o cara com refluxo tenha é perda ponderal. Porque se eu tiver perda ponderal, eu vou acionar o meu sinal de alerta pensando em quê? Pensando numa obstrução de caráter mais tumoral, como, por exemplo, o carcinoma escamoso de esôfago, que é a etiologia mais comum, o tipo histológico de câncer mais comum no esôfago. Estenose péptica é uma complicação da úlcera e também do refluxo, tá? Aí, nesse tipo de caso, aí a endoscopia acaba agindo de uma forma interessante, a esofagografia baritada também, mas a endoscopia acaba guiando o nosso tratamento. Quando eu falo de úlcera, é a endoscopia que vai mandar. Quando eu falo de refluxo, quem vai mandar é a clínica. A endoscopia eu só vou pedir na ocorrência desses sinais aqui, certo? Então, o paciente tem pirose ou tem regurgitação ácida, principalmente associada à disfagia ou perda de peso, você pede endoscopia, tá? Pediu endoscopia, lógico que você vai pedir mudança de estilo de vida, certo? Vai tentar a prova terapêutica. Se não tiver melhora a prova terapêutica, você pode pedir endoscopia como uma forma de você tratar um paciente refratário, certo? Se o paciente não melhora com prova terapêutica, se você tentou por 2 semanas, não conseguiu, dobrou a dose e continua por mais 6 para completar 8 semanas de tratamento, se depois dessas 8 semanas o cara não melhorar, você pode pedir uma endoscopia para ver se o cara tem esofagite de refluxo ou se tem algo pior naquele esôfago, certo? Melhorou com essas 8 semanas, aí você vai ver a que nível o paciente vai continuar dependente do inibidor da bomba de próton. Você pode voltar para a dose mínima do medicamento, por exemplo, omeprazol 20 miligramas, pantoprazol 40 miligramas, você continua com essa dose mínima durante o dia e vai tentando titular, vai tentando tatear junto com o paciente para saber até que ponto ele precisa daquele medicamento. Se ele, de repente, precisar para a vida toda, bem, paciência. Mas nesse tipo de caso, aí a gente já começa a pensar um pouco em cirurgia. A endoscopia ela vai nos ajudar nesses tipos de quadros a estadiar também, e aí a gente tem diversas formas de estadiar a esofagite erosiva. Uma delas é de acordo com a classificação de Los Angeles. A gente também tem o estadiamento de Savart-Miller. Eu coloquei o de Los Angeles aqui porque é aquela que foi abordada no nosso programa, nosso problema. Acho que naquele problema o paciente tinha um estadiamento A ou B, certo? Eu tentei colocar aqui de uma forma que simplifique um pouco. A vai ser uma ou mais rupturas, uma ou mais lesões, com menos de 5 centímetros. B, uma ou mais lesões, agora com mais de 5 centímetros. C, uma ou mais lesões, pegando até 75% da circunferência esofágica. E D, uma ou mais erosões, pegando mais de 75% da circunferência esofágica. Essa definição ela acaba entrando um pouco em conflito, por exemplo, com o que o Harrison fala, e o Sebiston também, quando ele fala, por exemplo, de lesões com mais de 5 centímetros, de acordo com esses autores, eu já não teria mais uma erosão, eu já teria uma úlcera, tá? Mas para estadiamento, ela acaba servindo ainda dessa forma. Então, aqui, deixa eu minimizar a tela para poder mostrar um pouco aqui para vocês. Tá vendo essa lesão aqui? Essa lesão, ela não tem mais do que 5 centímetros, certo? Então, ela acaba entrando como estágio A. Agora, essas aqui, ó, tá vendo que é uma lesão linear um pouco mais profunda? E essa já são lesões com mais de 5 centímetros de extensão. Então, aqui eu já tenho um estágio B. Aqui eu tenho um acometimento da circunferência, mas que não chega a ser
maior que 75% da circunferência total do esôfago. Esse é o estágio C. E o estágio D, quando eu tenho acometimento praticamente de toda a circunferência, ou pelo menos maior do que 75% da circunferência do esôfago distal. E aí eu classifico como D, certo? D, C, B e A. Tranquilo? É assim que a gente vai estadiar as nossas esofagites erosivas. Diagnóstico diferencial. Esofagites infecciosas, e aí a gente pode colocar oriunda por HIV, oriunda por CMV, citomegalovírus. Esofagite eosinofílica, vai depender do laboratório também do paciente. Nossa querida dispepsia não ulcerosa, ou dispepsia funcional. Úlcera péptica. Distúrbios no trato biliar. É muito raro você ter uma alteração no trato biliar que leve a refluxo, mas ela tem que entrar na pauta, porque o paciente pode aparecer com icterícia, distúrbios motores, como acalásia e como espasmo esofagiano difuso, e síndrome coronariana, porque vai cursar com dor torácica, certo? Medida anti-refluxo. Pedir para o cara ter um pouquinho de noção. Se ele for comer, evitar deitar nas primeiras 2 a 3 horas, após cada refeição, certo? Evitar refeição muito copiosa. Parar com cigarro e com bebida, isso só vai piorar, certo? Consumo de doce, são medidas de alteração de estilo de vida para facilitar o quê? Facilitar o tratamento com inibidor da bomba de próton, certo? Medicamentos procinéticos ou, de repente, inibidores do receptor H2, da histamina, eles são menos eficazes ou eles têm uma meia-vida muito curta. Por exemplo, o antiácido, se você mete o alginato de bicarbonato, que inclusive tinha aquele problema, isso vai melhorar os sintomas, só que isso dura 2 horas. Você não vai tomar um medicamento de 2 em 2 horas, certo? Isso não vai melhorar. Isso vai melhorar o teu sintoma, mas não vai melhorar a história natural do refluxo propriamente dito. Então, não é uma forma de tratamento que você aborde na realidade. O que é o paciente refratário? É aquele que permanece com sintomas após 8 semanas, já com dose dobrada. Nesse perfil de paciente, você já começa a pensar em cirurgia. Você já vai pedir uma pH-metria, você pode pensar em pedir uma manometria para avaliar a técnica cirúrgica, certo? Recorrente é aquele paciente que ele não vive sem o IBP, ele não vive sem o omeprazol, mas assim, não é todo paciente que não vive sem omeprazol. É aquele paciente que não vive sem omeprazol com uma dose alta. Quando a gente passa o omeprazol, por exemplo, ad eterno para o paciente, a gente pensa que a dose mínima diária já vai ser o suficiente para combater os sintomas dispépticos que o cara vai enfrentar. Se você precisa de um omeprazol de 40 miligramas ou de um pantoprazol de 80 miligramas, uma dose dobrada por tempo muito alto, aí você vai conversar com o paciente. Se ele for obeso, você vai orientar a cirurgia bariátrica. Se ele não for obeso, e mesmo com as medidas de alteração de estilo de vida, ele continuar apresentando-se sintomático, principalmente se ele tiver fator de risco para câncer de esôfago, você vai colocar em cima da mesa a possibilidade de cirurgia bariátrica, tá? E no caso de um quadro complicado, principalmente estenose péptica. Como é que vai ser o tratamento cirúrgico? Você vai fazer a fundoplicatura, que pode ser uma fundoplicatura total ou parcial. A total, ou técnica de Nissen, você vai basicamente construir um novo esfíncter. Você vai basicamente construir um outro esfíncter com a superfície proximal da cárdia. Então, você vai pegar a cárdia
e vai meio que tirar um pedaço da sua face, você vai separar o estômago, você vai tirar um pouco do epíplon, vai ressecar um pouco, vai fazer uma fita com uma cardia, e você vai amarrar 360 graus, amarrando completamente a superfície distal do esôfago, certo? Você vai basicamente construir um novo esfíncter, certo? Isso vai depender da manometria, porque se o paciente tiver uma pressão um pouco mais alta, e eu faço isso aqui, eu vou construir um outro esfíncter, só que ao mesmo tempo eu vou induzir uma calase. Ou seja, eu vou induzir um distúrbio motor, porque apertei demais a parte mais distal do esôfago. Nesses pacientes, eu faço uma fundoplicatura parcial, que aí, no caso, pode ser anterior ou posterior. Anterior, técnica de Dor, no caso, eu vou abraçar o esôfago, vou construir um novo esfíncter, mas abraçando só 180 graus, ou a técnica de Tal, que eu vou abraçar apenas 60 graus, certo? Pode ser que eu faça também a técnica posterior de Tupê, que eu acho que é 270 graus, que ela abraça, mas eu vou rever um pouco esse dado. De qualquer forma, são técnicas parciais para quando você tem uma pressão mais alta no esôfago distal, porque o que eu menos quero nesse paciente é induzir um distúrbio motor. Porque distúrbio motor, aí eu vou ter que fazer uma outra técnica cirúrgica, eu vou ter que reabordar esse paciente, e eu vou estar fazendo, na verdade, eu vou estar induzindo uma iatrogenia. É tudo que eu menos quero nesse paciente, é mexer nele cirurgicamente e, de repente, ter que reabordá-lo. Agora, o que é esôfago de Barrett? Essa metaplasia intestinal, ou seja, essa construção desse epitélio colunar no esôfago distal, certo? Ou seja, tem uma alteração, uma substituição do epitélio escamoso natural do esôfago distal por um epitélio colunar natural do tecido gástrico, certo? Ela vai ser vista em 5 a 15% nas endoscopias de pacientes com refluxo, tá? E ela aumenta o risco para adenocarcinoma de esôfago. Adenocarcinoma, não para carcinoma escamoso, que é o tipo mais comum de câncer de esôfago que a gente pode ter. A mensagem que eu queria deixar é o seguinte: por mais que você tenha esôfago de Barrett, lógico que eu vou monitorar um pouco mais esse paciente, lógico que eu vou querer que esse paciente fique um pouco mais perto de mim, mas por mais que esse risco seja aumentado de conversão para câncer, é um risco muito baixo, é um risco de 0,5 a 0,7% ao ano. Então, existe um risco aumentado quando você compara com a população geral, mas é um risco ainda muito baixo, certo? Dessa metaplasia evoluir para um adenocarcinoma, certo? A não ser que você tenha uma displasia de alto grau, aí você vai monitorar com endoscopia anual, a não ser que você tenha já uma atipia, que era o que acontecia naquele paciente lá do problema, que aí você vai fazer uma ressecção endoscópica desse tecido, certo? Mas caso você não tenha esses fatores de risco maiores, você vai monitorar, você pode monitorar com a endoscopia até 2 vezes, uma vez a cada 2 anos. Se ele tiver uma displasia já de baixo grau ou de alto grau, aí você vai fazer a endoscopia de 6 meses a 1 ano, e caso ele já tenha uma atipia, aí você vai ter que tratar esse paciente com a ressecção endoscópica. Nesse caso aqui, um refluxo de longa data é um fator de risco. Paciente do sexo masculino, coloquei errado aqui, masculino tem maior risco, e pacientes fumantes têm maior risco. Fora idade aumentada, normalmente idade maior que 60 anos, e peso aumentado. Faltou colocar fator de risco para paciente com refluxo. Normalmente a literatura é um pouco controversa, mas normalmente está na faixa de 40 e 45 anos. Tá? Ou seja, se o paciente apresentar um fator de risco, seja aqueles fatores de alerta que eu falei, esses aqui, se ele tiver algum desses sintomas, algum desses sinais de alerta, você já pode pedir uma endoscopia. Se ele não tiver nenhum deles, mas ele tiver uma idade
maior que 40 a 45 anos, a maioria dos autores concorda que 40 é um bom ponto de corte. Se tiver idade maior que 40 anos, você está autorizado a pedir endoscopia, certo? Isso no refluxo, beleza? Essa coloração rosa salmão é que é típica de quando você tem essa metaplasia colunar, ou seja, essa construção de material colunar em um paciente que tinha o epitélio estratificado não queratinizado. Aí, novamente, uma nova imagem, essa coloração rosa salmão, certo? E aí, o que é que acontece? Bem, se tem esôfago de Barrett, bora fazer biópsia, né? Bora fazer biópsia. Se você não tem displasia, você vai acompanhar a fotoscopia a cada 3 anos. Você vai tentar tratar com inibidor de bomba de próton, e você vai avaliar se há algum tipo de displasia, seja de baixo grau, de alto grau, ou se já tem atipia, que no caso já seria um câncer precoce. Se você tem displasia de baixo grau, endoscopia 2 vezes no primeiro ano, depois se acompanha anualmente. Displasia de alto grau, na hora da endoscopia, você já tira uma parte daquele tecido, você faz a ressecção endoscópica, certo? Mesma coisa acontece para quando você tiver atipia, e depois você vai monitorando, se tiver um câncer invasivo ou um câncer da mucosa, você já faz cirurgia para tratamento, no caso, da esofagectomia distal. O mesmo vale para a displasia de alto grau refratária à terapia endoscópica com ressecção. Beleza? Tranquilo? 42 minutos. O pessoal lá nos 50, né? Essa foi em 42. Estou devendo mais 8 minutos para amanhã. Bora lá. Dúvidas?